Começaremos o estudo de hoje lendo um texto, uma saudação do apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Falaremos hoje um pouquinho a respeito do modo de andar do seguidor de Jesus. Está baseado num livreto publicado pela editora Batista Regular. Alguns passos para o novo na fé. Algumas recomendações para o seguidor de Jesus Cristo. Vale para todos nós. Eu vou ler Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses 2, versículo 6. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Vivei conforme Jesus Cristo. Não é fácil. Andar conforme Jesus Cristo, sendo habitado pelo pecado, não é fácil. Mas encontramos na Bíblia orientações que nos fortalecem, que nos ajudam a cada dia andarmos com Jesus e, assim sendo, sermos mais parecidos com Ele. Como deve ser o modo de andar, de viver do seguidor de Jesus? Como deve ser o modo de andar ou de viver do seguidor de Jesus? A Bíblia vai responder alguns passos, algumas maneiras. Na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 13. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 13. Ouça o que diz a Bíblia. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Uma das maneiras do crente andar conforme Jesus Cristo é ser um cristão estudioso. Um cristão estudioso da palavra, não apenas leitor, mas pesquisar a Bíblia, ir a fundo nos assuntos, tirar as dúvidas com a própria Bíblia. Paulo passa esse recado, dá esse recado a Timóteo. Até a minha chegada, aplica-te à exortação, à leitura, à exortação, ao ensino. Exortar é o mesmo que incentivar. Exortar é o mesmo que estimular. Paulo fala a Timóteo, quando você ler a Bíblia, a palavra, consequentemente você vai estimular outros a fazerem o mesmo, a exortação. Você vai estimular, vai incentivar outros a fazer o mesmo, a leitura da palavra. Mas diz o apóstolo Paulo a Timóteo, você também deve continuar no ensino, pois não é que nós aprendemos bastante quando ensinamos? Sim, aprendemos bastante quando ensinamos. Mas só vamos ensinar se estudarmos bastante. É o que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo. Uma das maneiras de andar do crente em Cristo Jesus é ser estudioso da palavra, estudar a Bíblia. Atos 17, versículo 11. Atos 17, versículo 11. Aqui, Lucas, o escritor aqui, lhe apresenta dois grupos de crentes. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Os de Bereia eram mais notáveis, distintos, mais honrosos do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque eles estudavam a Bíblia, eles examinavam a Bíblia,
não engoliam qualquer coisa, eles iam para a palavra para saber se de fato os pregadores estavam ensinando a verdade. Uns exemplos de estudiosos na Bíblia, Moisés, por exemplo, Moisés, Daniel, Lucas, todos esses escritores da palavra eram homens estudiosos, pesquisadores. Por falar em pesquisa, o médico Lucas fez 2 obras que estão registradas na Bíblia. A biografia de Jesus e o livro dos Atos. Ele fez uma pesquisa, um levantamento sobre a vida de Jesus. Ele estudou a fundo, foi atrás das testemunhas para saber o que Jesus ensinou, como ensinou. Isso é exemplo de homens, são exemplos de homens estudiosos. O andar do crente aqui na terra deve ser um viver, um crente estudioso. Uma outra maneira do seguidor de Jesus Cristo demonstrar é sendo brilhante. Mateus capítulo 5, versículo 16, o nosso mestre fala o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e, como consequência, glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Sendo um cristão brilhante, esse é o modo de andar do crente aqui na terra, ser um cristão brilhante. Quanto menos uma pessoa refletir a luz de Cristo em sua vida, através de atos e boas obras, mais ela terá de falar, argumentar, convencer. Quanto menos uma pessoa refletir a luz de Cristo em sua vida, através de atos e boas obras, mais ela terá de falar, argumentar, convencer. Entretanto, quanto mais a luz de Jesus for refletida por nós, simplesmente através das boas obras e atos condizentes com o verdadeiro cristianismo, menos precisaremos falar para os outros. É o que Jesus está dizendo aqui. Eu preciso ser um crente brilhante. O seguidor de Jesus precisa ser um cristão brilhante. Brilhe a vossa luz diante das pessoas. Muitos querem falar, argumentar, tentar convencer. Jesus fala, brilhe com seus atos. Brilhe com seu comportamento. O crente em Cristo Jesus deve brilhar. Veja o que o apóstolo Paulo então fala na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, olha aqui, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Resplandeceis como faróis, como luzeiros no mundo. Uma das maneiras do crente andar aqui na terra é ser brilhante. Precisa brilhar. Precisa refletir a glória de Deus através do seu viver. Continuando, uma outra maneira, outro modo de andar do seguidor de Jesus está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Primeira carta aos Coríntios 1, versículo 2. Como deve ser o modo de andar do seguidor de Jesus? Sendo um cristão estudioso, sendo um cristão brilhante, e Paulo dá mais um motivo aqui, mais uma maneira. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu quero destacar 2 frases no versículo 2. Ele está dizendo aqui, aos santificados em Cristo Jesus, e outra frase, chamados para ser santos.
Uma das maneiras do crente viver aqui na terra é ser um cristão santificado. Prestou atenção nas duas frases escritas por Paulo? Volte comigo. Aos santificados em Cristo Jesus. Em Cristo, isto significa que nós já somos santos, separados, guardados por Deus e para Deus por toda a eternidade. Aos santificados em Cristo. A segunda frase que eu destaquei está nesse mesmo versículo, chamados para ser santos. Em Cristo, santificados em Cristo, é algo que já aconteceu. Chamados para ser santos é uma coisa contínua. Deus aqui está falando na santidade do corpo, do nosso comportamento. Somos chamados para ser santos. Não basta apenas demonstrar fé em Jesus Cristo, ir à igreja, louvar, cantar, e muitos dançam, pulam, gritam, babam, fazem tantas coisas, mas o comportamento é horrível. Tem os seus corpos manchados pelo pecado. Vive num mundo de podridão, de iniquidade. Jesus fala, eu não quero que você seja santo, guardado por toda a eternidade. Eu chamei você para ser santo, para ser diferente, conduta diferente, um modo de viver diferente. O corpo é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é Jeová. O corpo é habitado por Jesus. Por isso que Paulo fala, vocês foram chamados para ser santos. O que está acontecendo com a igreja de Jesus, que não prega mais contra o pecado? Aceita tudo, vale tudo, tanto faz. Onde está o padrão bíblico? Eu sou salvo, não perco a salvação, agora não importa o que eu vou fazer ou deixo de fazer. Paulo fala, não, você foi chamado para ser santo. Provérbios 4, versículo 18, Salomão fala a respeito. Provérbios 4, versículo 18. Observe aqui o ensinamento de Salomão, de Deus através de Salomão. Provérbios 4, 18. Fala o seguinte, a vereda do justo, o caminhar do justo, é como a luz da aurora, como o romper do dia. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O seguidor de Jesus, ele precisa ser brilhante, precisa ser estudioso, mas precisa ser santificado. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele fala que tudo deve estar santificado ao Senhor Deus, corpo, alma e espírito. Outra maneira do crente viver neste mundo está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos para lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Uma outra maneira que Deus quer que vivamos conforme Jesus Cristo. 1 Pedro 5, versículo 8. 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Deus quer que o cristão seja sóbrio. O que é isto, ser sóbrio? Ser sóbrio é ser prudente. Jesus usa a natureza como exemplo. Sede prudentes como a serpente, simples como a pomba. O crente precisa ser prudente, cuidadoso. O crente precisa ser equilibrado. Ser sóbrio é ser equilibrado, é ser moderado. Uma pessoa sem excessos, uma pessoa discreta, sem excessos no falar, em tudo.
O cristão precisa ser discreto. O cristão vai resplandecer a luz, vai deixar brilhar a luz de Jesus Cristo. Ele mesmo, cristão, deve apagar. João Batista falou sobre isto. É necessário que Jesus apareça mais e mais, e eu diminua, desapareça. E ser sóbrio é exatamente isto, ser equilibrado. Quantos crentes destemperados nós encontramos por aí? Quantos crentes que falta moderação? Quantos crentes vivem em excesso de tantas coisas, falatórios? Uma frase muito popular, talvez caiba aqui. Falam pelos cotovelos, depois se dão mal. Deus está falando o seguinte: cabe ao crente, ao seguidor de Jesus Cristo, ser sóbrio, equilibrado, moderado, sem excessos, ser discreto. Uma das maneiras de viver aqui na terra, o seguidor de Jesus precisa ser santificado, precisa ser sóbrio. Vamos para Filipenses? Voltando lá para Filipenses, já lemos este livro agora há pouco, um versículo. Vamos de novo para Filipenses. Agora o capítulo 4, vamos ler 2 versículos. Filipenses 4, 2 versículos, o versículo 6 e o versículo 7. Diz o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes. Uma das maneiras, outra maneira do crente viver aqui na terra, ser um cristão intercessor. Diz a palavra: sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições pela oração. O Filho de Deus precisa ser intercessor. Interceder é buscar a Deus, não em causa própria. Interceder é buscar a Deus por causa do próximo, por causa do outro. Deus está falando para eu ser intercessor, para você ser intercessor. Essa é uma das maneiras do crente viver aqui na terra. Orar em função do outro, buscar o socorro do outro, auxílio do outro. Não uma oração egocêntrica, só eu estou no altar, só meus problemas, minhas alegrias, minhas frustrações. Mas quando Deus fala em intercessão, Ele está falando para eu colocar o outro, colocar o próximo diante de Deus. Jó praticou isso. Jó 42, versículo 10. Ouça só o que está escrito aqui. Livro de Jó 42, versículo 10. O valor da intercessão. Jó passou por maus bocados e todos conhecemos o que aconteceu com Jó. E versículo 10, 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este fazia o quê? Orava pelos seus amigos. Deus mudou o caminho de Jó. Deus mudou a vida de Jó quando ele intercedia pelos seus amigos. Uma das maneiras do crente viver aqui na terra é ser intercessor. Na carta aos Hebreus, capítulo 10 e o versículo 9, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 9, temos aqui uma outra maneira do crente viver na terra, como seguidor de Jesus Cristo, que estamos falando. Está escrito assim, Hebreus 10, verso 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nós precisamos ser crentes rendidos a Deus. Outra maneira de viver aqui na terra, ser um crente rendido a Deus. É entregar-se totalmente à sua vontade. É levar a vida a Ele com suas alegrias, com suas dores, com seus desejos.
Quem se rende a Deus, para de brincar, para de brigar com Deus. Quem se rende a Deus, para de brincar e brigar com Deus. Para de o desafiar. Uma pessoa rendida está entregue, não reage. Aqui falando de Jesus Cristo, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E Jesus Cristo fez. Entregou-se. Não questionou. Não se debateu. Não foi contra. Ele deu exemplo. Como o crente deve andar aqui na terra? Sendo um crente, um cristão rendido a Deus. Atos capítulo 26 vai falar no testemunho de conversão do apóstolo Paulo. O próprio Paulo conta o seu testemunho. Atos 26, versículo 14, fala o seguinte. Atos 26, verso 14. Ele está contando aqui o seu testemunho perante um rei, o rei Agripa. Ele falou o seguinte: caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vem uma palavra aqui que não é muito usada por nós. Não é usada. Olha aqui. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, Saulo, não adianta você se revoltar contra mim. Saulo, estou te chamando para a salvação. Saulo, estou te chamando para que você me conheça. Se você continuar teimando, indo contra a minha vontade, você terá muita dor. Uma outra versão fala exatamente assim. Só lhe trará dor. Então, a vida de um crente aqui na terra tem que ser rendida a Ele, a Cristo. Completamente entregue a Ele. Eu vou ler Salmo 37, versículo 4, numa outra versão. Diz o seguinte, Salmo 37, verso 4. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Todos sabemos da soberania de Deus, da vontade de Deus é soberana, isso nós sabemos e não se discute. Algo lindo aparece aqui neste versículo. Ele, Deus, respeita também a nossa vontade. Quando a nossa vontade está em sintonia com a dele, tudo acontece. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Qual é a tua vontade? Qual é o teu sonho? Qual a tua esperança? Materiais, sociais, emocionais, qual for? Qual a tua esperança? Qual é o teu sonho? Deus fala, pois bem, é só você se render a mim, entregar-se totalmente a mim, eu vou cumprir o desejo do teu coração. Os teus sonhos serão realizados. Mas precisa ser um crente rendido, entregue a Ele. Terminando o nosso estudo, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. O apóstolo Pedro. Pedro foi muito teimoso. Pedro queria sempre fazer a própria vontade. Quando ele aprendeu com Jesus Cristo que é ser rendido a Ele, a Cristo, ele escreve o seguinte, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Eu vou corrigir aqui o texto. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Ele fala o seguinte, de seguir os passos de Jesus Cristo. Que preciosidade o apóstolo Pedro aprendeu com Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. É como Jesus estivesse falando, olha, onde eu pisar, você vai pisar também. Vai seguindo as minhas pisadas. Como eu preciso andar, como devo andar aqui neste mundo, sendo crente em Jesus? Eu preciso ser um crente estudioso. Não ler a Bíblia todo dia, mas ir a fundo naquilo que você leu. Ser um cristão brilhante. Chega de falar, tentar convencer pessoas através das boas obras, através do silêncio. Seja um crente santificado. Não basta bater no peito e dizer que é crente, é batizado, vai à igreja, mas leva uma vida totalmente depravada, contaminada pelo pecado. O corpo pertence a Cristo. Ser um cristão sóbrio, equilibrado, moderado, sem excesso. Sendo um cristão intercessor, lembrando os outros em suas orações, menos eu e mais o outro. Isso é o papel do sacerdote, como nós somos sacerdotes. E também sendo um cristão rendido a Deus. Vamos orar. Deus bendito, obrigado por Jesus, nos salvou e colocou no caminho estreito e mostra-nos como andarmos nesse caminho estreito. Obrigado pela sua sabedoria, pelo Espírito Santo que nos dirige e pela palavra que ilumina os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém.